Então, olá, Ivone. Mais uma vez, nós estamos muito felizes de você ter aceitado nosso convite. A Casa de Cultura Alemã da UFC fica muito feliz de estar recebendo você aqui hoje para essa entrevista. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Então, a nossa primeira pergunta é: de qual cidade, de qual país você é? Eu sou de Berlim, da capital da Alemanha. E como você aprendeu a falar português? Foi lá mesmo em Berlim ou foi só quando você veio aqui para o Brasil? Não, foi lá mesmo, e é uma história um pouco longa, assim, porque eu já falava espanhol. Depois da escola, eu passei um tempo no Panamá e aprendi espanhol lá. Aí voltei para Berlim e comecei a estudar na faculdade, né? E então eu falava espanhol e tal. E só que depois de um tempo eu percebia que isso de falar espanhol já não era mais muito especial, porque tinha cada vez mais pessoas em Berlim, né, que é uma capital assim multicultural, e tinha cada vez mais pessoas que falavam espanhol também, tanto alemães quanto pessoas da Latinoamérica ou da Espanha, né, que moravam em Berlim. E aí eu pensei, puxa, agora já não é mais especial, agora eu vou ter que arranjar um outro idioma, né? E aí eu sempre gostei muito de estudar idiomas, de aprender idiomas e tal. E aí eu fui ver na minha universidade, né, a oferta de idiomas que tinha lá. E aí bom, eu já tinha aprendido inglês e francês, né, na escola, já falava espanhol. O italiano não chamava muito minha atenção, e aí eu vi nessa lista a palavra portuguesas. E nunca tinha me reparado, mas quando eu vi, eu achei tão linda essa palavra, sabe, portuguesas. Aí pensei, nossa, nunca tinha pensado nisso, eu vou aprender isso daqui. E aí tinha as duas variantes, né? Tinha tanto o português de Portugal quanto o português brasileiro. E eu não sabia dessas diferenças tão grandes que tem entre as duas variantes, né? Mas o português brasileiro simplesmente encaixava melhor no meu horário da faculdade. Então pensei, vou fazer esse português brasileiro. E aí, na primeira aula, eu me apaixonei completamente pelo idioma, porque o que teve muito a ver com a professora, foi uma professora brasileira mesmo, do Sul, a Zinca, e ela, tipo, tinha um jeito de ensinar o idioma, assim, que era super apaixonante, sabe? Bom, e foi assim que comecei a aprender português. Aí eu fiz alguns semestres, né? Às vezes não dava certo de fazer, às vezes dava, quando dava eu fazia. Bom, e depois eu passei um tempo em Lisboa, eu fiz um estágio lá, aí eu fui para Lisboa. Só que lá também eu tive mais contato com brasileiros do que com portugueses. E depois eu já passei um ano em Belém do Pará, acho que isso vou contar mais na frente. Mas então, né, eu sempre, acho que eu comecei por aí de 2009, 2008, talvez, com o português, né, e desde essa época sempre veio me acompanhando, assim. Muito bom. Então, realmente foi a paixão, foi amor à primeira vista, né, com o português. Foi. E assim, conta pra gente um pouco como você definiria quem é você, né? Você hoje é escritora, você participa realmente de muitos blogs, você realmente é ativa no ramo da escrita. Então, assim, conta pra gente um pouco como você se definiria hoje. Então, como você já disse, eu sou escritora, eu gosto de dizer que sou escritora nordestina alemã, porque, embora eu seja da Alemanha e tudo mais, o que realmente influencia, né? Influencia minha escrita são minhas vivências daqui, né? Eu moro aqui no Nordeste, já tem mais de 4 anos, e então, a minha cultura alemã nunca deixa de fazer parte, eu acho, de alguma forma, sempre está aí, né? Mas como algo do fundo, mais eu acho. Mas a outra parte que é mais
direta, né, uma influência assim mais direta, é o Nordeste daqui. Então, eu gosto de dizer que eu sou escritora nordestina alemã. E Hoje você não está mais em Fortaleza, mas continua no Nordeste. isso. Eu estou morando atualmente em Aldeia, no interior de Pernambuco, perto de Recife. Muito bom. E eu sou linguista de formação, né? Eu fiz mestrado em linguística e trabalho como redatora e autora de livros escolares. E sou autônoma, né? Trabalho como autônoma. Tenho 36 anos, sou casada com a Larissa, que é paraense, mas moro muito tempo em Fortaleza, a gente se conheceu em Fortaleza. Oh. E, bom, a gente mora aqui junto com minha enteada, que tem 17 anos, e um gato e um cachorro, e tem um monte de bichinhos no jardim também. Muito bom. Eu já ia perguntar que você trabalha com livros, né? Porque você também, questão de autônoma, faz muita também matérias para jornais, né? E também para blogs. Eu dei uma pesquisada, né? Então, assim, eu vi que também você é muito ativa nessa questão de fazer matérias para blogs, principalmente de escrita criativa, né? Sobre posicionamento também de escrita. Eu achei muito legal. E principalmente também suas crônicas, né? Eu achei a carta aberta à Fortaleza, uma carta assim, muito bonita. Eu fiquei assim, meu Deus, realmente é uma vivência muito. Não só. A gente consegue tocar, como dizer assim, consegue tocar uma memória, né, de tão real que ela foi. Então, assim, realmente é uma carta muito bonita que você realmente sente muita emoção. E assim, como é que você vê o Pará aqui em Fortaleza? Você passou um tempo aqui, né? Mas como é que você vê o Pará aqui em Fortaleza? Então, foi por amor, assim, o clássico, né, o motivo clássico. É também uma história um pouco longa, porque, na verdade, a primeira vez que eu vim ficar mais tempo no Brasil foi em Belém do Pará. Eu fiquei lá de 2014 até 2015, durante um ano, como assistente do DAD, né, assistente da língua alemã, e então eu dava aulas de alemão e linguística e didática na UFPA, né? Fiquei um ano lá. Aí depois, quando esse tempo estava acabando, antes de voltar para a Alemanha, eu fiz uma viagem pelo Nordeste. E aí a primeira estação foi Fortaleza. E aí eu conheci a Larissa. E aí depois a gente, né? Eu passei, sei lá, uns 5 dias em Fortaleza, depois mais alguns dias em Jericoacoara e tal, a gente passou um tempinho juntas, mas depois eu continuei a viagem e depois eu voltei para a Alemanha, né, que lá eu já tinha assinado um contrato de trabalho e tudo mais. E aí a gente ficou namorando à distância e quando o meu contrato lá terminou, eu vim morar, né? Eu vim para ficar mesmo. E como ela estava morando em Fortaleza, então eu fui parar em Fortaleza primeiro. Aí a gente ficou quase 3 anos lá e depois a gente se mudou para cá no ano passado. Muito bom. Se você teria assim, alguma palavra, só uma palavra, que você conseguiria descrever Fortaleza? Calorosa. Calorosa, olha aí, muito bom. Com certeza. Acho que não só o calor mesmo, né, mas também Exatamente. muito as pessoas também, né, assim, todo o ambiente. Muito bom. Exatamente. E aí você já falou um pouco sobre as suas inspirações, né, assim, de sua escrita, né, falou um pouco realmente de como que as suas experiências inspiram. E eu queria saber se você tem algum autor brasileiro que é seu preferido, ou autores brasileiros. Então, essa pergunta é muito difícil, porque tem muita gente boa. Gente. É muito difícil, mas assim, dos autores mais conhecidos, digamos, né? Eu gosto muito de Rubem Braga, inclusive, que é um grande cronista, né? Foi através de uma oficina do Fabrício Corsaletti, que é um outro cronista brasileiro,
através dele que conheci o Rubem Braga, e através disso eu comecei a realmente mergulhar mais nesse gênero da crônica, que hoje em dia é meu gênero preferido para escrever. E então tem o Rubem Braga, tem o próprio Fabrício Corsaletti, tem o Gregório Duvivier, que também, muita gente conhece ele assim como dos Greg News e tal, né, mas ele também escreve crônicas, muito engraçadas, de fato. A Tati Bernardi, que também tem um estilo, assim, bem humorístico, né, eu adoro essas crônicas humorísticas. Tem o Antônio Prata, que publica na Folha de São Paulo também, tem vários cronistas, digamos, independentes, né, que talvez ainda não tenham uma publicação, não são tão conhecidas, mas eu faço parte de um coletivo de cronistas nordestinas, que é o Bora Cronicar. E lá tem um monte de gente boa, assim, então, e aí a gente se inspira muito mutuamente também, sabe? A gente é um coletivo, tem um perfil no Instagram, que toda semana saem, acho que 2 ou 3 crônicas da gente, né? E aí são muito boas e é uma boa inspiração, assim, também. E aí, fora das crônicas, né, tem a Clarice Lispector, que, bom, também escrevia crônicas, mas também outros gêneros, né? Tem a Jamila Ribeiro, que eu gosto muito também, a Conceição Evaristo, e em termos de romance, tem o Jorge Amado, que eu gosto muito, e ele foi o primeiro escritor de romances que eu li em português, né, foi Os Capitães da Areia. Nossa, eu amei tanto esse livro, e foi o primeiro romance que eu li em português, sabe? E, então, gosto muito. Tem o Veríssimo também, né, ainda das crônicas, que acho super engraçado. E de romance, tem a Giovanna Madalosso, que eu conheci faz pouco. Ela tem um romance chamado Sweet Tokyo, que achei maravilhoso ali neste ano, e tem outros livros também. E, bom, tem um monte de escritores independentes, né, bom, nem dá para... Mas eu posso falar de alguns. Tem a Vanessa Passos, tem a Alicia Coelho, tem a Josi Siqueira, que é mais de poesia, tem a Zélia Salles, lá do Ceará também, Andrea Agnos, o Tiago Noronha. Acho que quase todos deles são o do Ceará, o do Nordeste. A Josi Siqueira, que é paulista, mas, assim, eu sou mais, estou mais por dentro dos movimentos literários do Ceará mesmo, né, por ter morado em Fortaleza. E tem muita gente escrevendo lá, e tem muita produção literária. Às vezes a gente ouve, né, as pessoas não leem, não escrevem, né, não tem escritores novos, mas tem um monte. E em Fortaleza, principalmente, eu sei, né, porque já vivi isso, que tem muita produção. O mercado independente tem crescido muito. Sim. E as plataformas digitais, né, Instagram, LinkedIn, blogs, têm ajudado muito a fazer essa divulgação, né? Além da própria plataforma de e-books, né? Também para ter essa divulgação de livros digitais. Então, realmente tem ajudado muito. Eu, particularmente, gosto muito de procurar novos autores para ler, porque eu sei que realmente é um trabalho que vale a pena você ler, não é mesmo? Ivone, nós já vimos os seus autores. Quais os seus maiores desafios na sua profissão hoje? O que você acha que tem de desafio na sua profissão hoje? Então, minha profissão como autônoma, né, que é o que paga meu aluguel, tem isso. Aí, o maior desafio é arranjar tempo livre, tempo para a família e tal, né, porque tem muitos lados positivos de ser autônoma, mas também tem as desvantagens, né? Por um lado, você é super flexível, pode trabalhar de madrugada se você quiser, né? Mas o problema é que exatamente existe sempre essa possibilidade, né? Você poderia estar o tempo todo trabalhando.
E isso é um pouco difícil às vezes, porque eu sou perfeccionista também, né? Então, às vezes é difícil fechar a porta do escritório, que não existe, né? E dizer, pronto, acabou por hoje. E em termos de escritora, há um grande desafio, assim, para quem ainda não publicou, é justamente chegar a essa primeira publicação, ser visível, alcançar um público mais ou menos grande, né, e achar uma editora que queira publicar você. Tem uma frase do Raimundo Neto, não sei se você conhece, é um escritor cearense. Eu gosto muito dessa frase dele, que ele falou uma vez numa entrevista. Ele disse: antes, para ser famoso, você tinha que ser escritor. Hoje, para ser escritor, você tem que ser famoso, né? Porque você já tem que ter seu público e tal. E existem editoras, por exemplo, quando você manda seu manuscrito, que a editora vai ver primeiro no seu perfil do Instagram para ver quantos seguidores você tem, se você já teria um público feito, né? E, bom, isso é... Complicado. É um pouco complicado, sim. Sim, eu também sou formada em letras, né? E eu pesquiso muito sobre essa questão do mercado literário e tudo. Tenho amigas escritoras também aqui do Ceará. E realmente essa é uma questão que a gente conversa muito, né? Como publicar um livro de forma independente, né? Como ter essa viabilidade, né? De não ter tanta dependência de uma editora, porque nem todas vão realmente abrir as portas para você, né? E de publicar seu primeiro livro. Então, muitas delas ainda correm atrás, né? Mas também outras fazem publicações independentes. Claro que não vai ser aquela tiragem, né? Assim, gigante, né? Mas aqueles primeiros passos, né? Como a gente chama, de fazer um livro, né? Então, assim, muitas delas estão galgando esses primeiros passos, né? Ivone, assim, então você tem pouco tempo livre, né? Mas, assim, o que você gosta de fazer nesse tempo livre? Já ia dizer, sei nem mais o que é isso. Mas eu gostava, né, antes da pandemia, eu gostava muito de viajar. Tanto que, bom, eu já passei um tempo em vários lugares do mundo, né, quando ainda morava em Berlim, por exemplo. Aí eu passei uns 6 meses em Madrid, depois passei uns 5 meses em Lisboa, passei uns 3 meses no México, e isso, assim, estadias mais longas, né, mas eu sempre gostei muito de viajar, de conhecer lugares novos e tal, só que agora com a pandemia, claro que não está rolando, né, mas eu gosto muito de ler, né, claro, porque quem escreve tem que ler muito também, que faz parte, e eu tenho vários grupos de leitura. Tem, por exemplo, o Leia Mulheres, não sei se você já ouviu falar, que é mais ou menos que um tipo de movimento quase, né, que tem grupos do Leia Mulheres em várias cidades do Brasil e fora do Brasil também, e tem o Leia Mulheres Nacional também. E então eu participo do Leia Mulheres Nazaré da Mata, que é aqui perto. E eu sou mediadora também desse grupo e organizadora junto com outras pessoas. E então eu leio bastante, e aí uma vez por mês a gente se encontra, discute o livro que a gente acabou de ler e tal, né? E também tem outro grupo que é o Clube de Leitura Autoras Vivas, que é bem legal também, porque a gente lê muitas vezes os clássicos que já, né, os autores já morreram, mas tem muita produção atual, contemporânea, muito boa, e então valorizar isso também, né? E aí eu participo desse clube, que também é um livro por mês e um encontro por mês, e nesses encontros participa a autora, que é super legal, é um diferencial, né? É muito interessante sempre. E tem outro grupo que é um grupo de leitura crítica, que é com outros escritores independentes,
e a gente se encontra uma vez por semana para ler e discutir um texto de um de nós, dos participantes, né? E, bom, então, muita coisa do que eu faço, né, quando não estou trabalhando, tem a ver com a leitura, né, e de alguma forma também com a escrita. E fora isso, a gente tem um cachorro, né, então é um Border Collie que tem muita energia, então a gente sempre passeia bastante com ele. Aí tem isso e, bom, quando não tem pandemia, aí eu também gosto muito do cinema, do teatro, gosto de uma praia, gosto de fazer trilhas, escaladas, sabe, essas coisas um pouco aventureiras, e gosto de dançar também um pouco, de vez em quando, né, dançar forró e tal. Olha aí! Que eu aprendi em Berlim. Parece mentira, mas é assim. Mas eu queria dizer que tinha aprendido aqui em Fortaleza. Não, foi assim, porque eu já tinha conhecido a Larissa aqui, né? Depois eu voltei para Berlim, aí pensei, tá, agora preciso aprender a dançar forró, né? E aí eu procurei, e como em Berlim tem de tudo, tinha também várias escolas de dança que ofereciam forró, samba de gafieira, até frevo, tinha tudo, sabe? E então eu fiz um curso lá de forró e depois, quando voltei, quando cheguei aqui, né, de vez em quando a gente saía e tal. Bom, agora, durante a pandemia, a gente só dança na sala de casa, mas... Infelizmente, né? Infelizmente, por enquanto ainda, mas tá perto de terminar. E, Ivone, tem algum lugar do Brasil que você gostaria de conhecer? Eu gostaria de conhecer todas as capitais e todos os outros lugares também, na verdade. Mas, assim, tem uma cidade especialmente que eu estou querendo muito conhecer, que é Aracaju. Mas eu não sei te dizer por quê. É novamente o negócio do nome, sabe? Que soa tão bonito esse nome Aracaju, que nem com português, sabe? Quando eu vi a palavra. E aí eu tô com muita vontade de conhecer lá e, bom, vamos ver. Daí vamos ver, pelo menos é mais ou menos pertinho, né? Fica aqui ainda no Nordeste, né? Sim. Ivone, há algo que você sente falta da sua terra natal, que já faz bastante tempo, né, que você veio para cá. Tem algo que você assim, sente falta? Então, eu sempre gosto de dizer que o que mais sinto falta é da oferta culinária de Berlim. Porque, assim, eu sou boa de comer, sabe? Eu gosto de comer quase tudo e tal. Eu gosto da comida brasileira também, mas lá tem tanta oferta, sabe? Que, tipo, por exemplo, né? Tem a comida indiana, por exemplo, que eu adoro comida indiana. E aqui não tem de jeito nenhum, sabe? E no início eu sentia muito falta também do queijo feta, que é um queijo de leite de ovelha. Que é bem difícil de encontrar. Eu já achei em Fortaleza um queijo tipo feta, só que eu comprei e levei uma grande decepção, porque não tem nada a ver. Nada a ver. E, bom, então, realmente, além da minha família, dos meus amigos e tal, realmente é mais essa questão culinária, praticamente isso. Muito bom. E como última pergunta, como é que foi esse período da pandemia para você, né? Que ficou fora home office e tudo, mas como é que foi esse período da pandemia na sua vida? Então, a gente teve muita sorte, porque a gente chegou aqui em início de 2020, em janeiro. Que foi por motivos laborais, né, da minha esposa e da escola da Morena, que é minha enteada, e foi por isso que a gente veio para cá, e foi em janeiro, e em março que começou, né, com a quarentena e tudo mais. E lá, aí em Fortaleza, a gente morava num apartamento relativamente pequeno e tal, né, e aqui a gente está morando numa casa bem grande e ampla, num condomínio gigante, quase no meio da mata, sabe?
que parece, assim, tipo, eu não vejo meus vizinhos, por exemplo, eu estou aqui na varanda, né, posso sair aqui para a varanda, não vejo vizinhos, às vezes a gente passa um dia inteiro que a gente não vê um carro, coisas assim, sabe? Então, a gente está, assim, bem isoladas por natureza mesmo, e pela natureza. E, então, isso foi muita sorte, sabe? Porque não sei como teria sido passar a pandemia aí em Fortaleza, num apartamento pequeno. De todas formas, mesmo assim, a gente, tipo, tinha boas condições, sabe? A gente é privilegiada e tal. Mas teria sido mais difícil, com certeza. E mesmo assim, morando aqui no meio da natureza, com muitas coisas bonitas, né, da natureza mesmo, tipo os animais, tem bicho preguiça aqui no jardim, essas coisas, sabe, que você fica assim apaixonada, e tinha muito espaço, a gente nunca teve que ficar reclusa mesmo em casa, porque como aqui é tão amplo, a gente podia sempre dar caminhada com o cachorro, sem encontrar ninguém e tal. Mesmo assim, afetou muito a nível psicológico, né, tudo que estava acontecendo no mundo e no Brasil, a nível da pandemia, a nível político, social e tudo mais. Então, isso me afetou muito e comecei a fazer terapia e tudo mais, né, para poder lidar melhor com isso. Sim, em termos de trabalho, para mim não teve muitas mudanças, porque como sou autônoma, trabalho sempre em home office, né, então isso, mais uma vez, eu fui privilegiada por conta disso, né, que isso não me afetou nesse sentido. Muito bom. Então, foi isso. Ivone, eu quero agradecer mais uma vez pela sua participação aqui. E eu vou encerrar agora a gravação. E você poderia falar suas últimas palavras agora para a gente terminar a entrevista? Tá, sim, eu agradeço muito, eu fiquei muito feliz quando você me convidou para a entrevista, gosto muito de falar, né, sobre meu trabalho literário, espero também que você e o público tenham gostado, e, bom, podem me seguir no Instagram, que é @IvoneMiller, _escritora, tudo junto, Ivone Miller. E, bom, espero que gostem, e fiquem bem, se cuidem, e até mais.